paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Estamos de volta com mais uma edição do programa Palavra de Vida. Esse programa que já tem abençoado muitas vidas. E eu quero te agradecer pela sua audiência, por estar aí conosco sempre nos programas. E nos ajude aí, como é de costume, liga para alguém que você conhece. Olha, está iniciando o programa Palavra de Vida. Você estará nos ajudando a divulgar o programa, a evangelizar e muito mais que isso. Você está abençoando alguém que você ama. Hoje o programa está aí recheado com uma palavra, uma mensagem poderosa e com certeza você será muito abençoado. Mas não sai daí não, que já voltamos com a continuação do nosso programa. Programa Palavras de Vida. Apoio Cultural. Roque Pneus, o shopping do seu carro. Avenida Marginal 1838, no centro de Mococa. Estamos de volta com o programa Palavra de Vida, agora para um momento de mensagem, uma palavra do coração de Deus para o meu coração e para o teu coração. Creio que Deus vai falar com você através desta palavra. Quão importante, quão preciso, quão necessário é que nós venhamos nos apegar verdadeiramente com o Senhor Jesus. É momento agora de nós nos fazer essa reflexão e entender que Jesus é prioridade das nossas vidas. E esse texto vai falar um pouquinho a esse respeito para conosco. Está escrito lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8, que eu quero ler. Se você tiver com a sua Bíblia, aí você pode até acompanhar com a gente. Diz assim a palavra do Senhor: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Redargo as repreendas e exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista ou de um servo de Deus. Cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, preparada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Estamos falando aqui de um personagem que antes era um grande perseguidor da igreja, que perseguia os discípulos para prendê-los e havia ali uma tentativa de matá-los. Mas o próprio Senhor Jesus teve um encontro com ele. Seu nome era Saulo. Depois desse encontro, até o nome dele foi mudado de Saulo para Paulo, um dos maiores apóstolos da palavra de Deus. O homem que se rendeu aos pés de Jesus, reconhecendo Jesus como o Senhor da sua vida. E agora ele traz aqui uma mensagem para um dos discípulos dele, não só, mas para todos nós hoje que conhecemos o Evangelho e que vivemos debaixo da graça do Evangelho. Essa palavra traz para nós um despertamento muito grande e nós gostaríamos de compartilhar um pouquinho com você esta palavra. Aqui Paulo está mandando esta carta para o seu servo Timóteo, que estava com certeza entristecido, porque Paulo aqui nos seus últimos dias ele estava preso por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, e ele já estava aqui então nos seus últimos momentos, nos seus últimos dias. E eu quero aqui imaginar a situação de Timóteo, que era discípulo de Paulo, como ele estava se sentindo, e com certeza muita gente estava falando
no ouvido de Timóteo que Deus é este que permite que o seu servo fique preso, e de uma forma tão terrível como estava a situação de Paulo. Mas Paulo nem estava nem um pouquinho preocupado. Paulo estava preocupado era com Timóteo. Assim que a nossa preocupação com você que está nos assistindo e com toda a humanidade da terra. Paulo agora traz essa mensagem para Timóteo. Ó Timóteo, não dá ouvido no que estão falando, não. Guarde a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, viva o Evangelho, Timóteo. Cumpra seu ministério, cumpra seu trabalho com Deus, sirva a Deus da forma que você aprendeu. Não dê ouvido pelas fábulas, por todo o comentário que está surgindo. E hoje acontece a mesma coisa. Talvez você tenha um pouquinho de experiência com Deus, mas quantas pessoas tentam tirar você do foco? Quantas pessoas tentam lançar na sua mente palavras que te distancia da presença de Deus, que te leva você a viver uma vida completamente distante dos princípios de Deus. E é sobre isso que nós queremos tratar um pouquinho neste momento desta palavra. Porque a preocupação nossa é a preocupação que Paulo tinha com Timóteo. Como que você está se preparando para esse grande dia, como estava a vida de Paulo? Paulo, ele disse aqui, olha, meu tempo aqui já se esgotou, mas eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira e guardei a fé. E você, Timóteo? O que você está fazendo da sua fé? A quem você tem se voltado? A quem você tem dado ouvido? Será que você tem dado ouvido àqueles que verdadeiramente agradam ao Senhor? Aqueles que te levam você para os pés do Senhor Jesus, a encontrar Jesus, a reconhecer Jesus como o Senhor? Ou você está dando ouvido para aqueles que querem te distanciar da presença de Deus, te levar você para um caminho totalmente tortuoso, um caminho totalmente desagradável a Deus e que não vai te trazer benefício algum? E nós sabemos que nós precisamos estar preparados para esse dia, que é o grande dia do nosso encontro com o Senhor Jesus. Este é o momento de você parar um pouquinho para refletir e pensar bem o que você está fazendo para esse grande dia. Uma determinada pessoa um dia chegou para mim e disse: larga a mão de ser ignorante, você está perdendo a sua vida, esse negócio de inferno, as coisas não existe não. Que negócio que é esse? Você está deixando de viver uma bobeira. E eu olhei para ele e disse: você tem certeza do que você está falando? Eu ouço a voz de Deus, eu ouço a palavra de Deus, eu ouço o Evangelho de Jesus Cristo, eu dou ouvido para o Evangelho de Jesus. E eu falei para essa pessoa: e você tem dado ouvido a quem? Você não tem dado ouvido a ninguém, mas eu quero te lembrar uma coisa para você despertar o teu coração. Você diz que nada disso existe, mas e se existir? Você está preparado? Eu estou preparado, porque eu tenho vivido o Evangelho de Jesus Cristo na minha vida. Eu tenho procurado me esforçar o máximo para me aperfeiçoar no Senhor. E ele ficou então meio preocupado quando eu disse: e se existir, como você está? Amado, você que está nos assistindo, o tempo nosso aqui nessa terra está se findando. Jesus está voltando. E se Ele não voltar, nós subiremos. Mas quando o Senhor tomar a nossa vida nessa terra, aonde você vai gozar a tua eternidade? Será que você está pronto para se deparar com aquele momento? Ou pode ser um momento glorioso que você vai se encontrar com o Senhor Jesus no céu? Ou o sangue de Jesus tem poder, misericórdia? Para onde tu irás? A outra porta nós não queremos nem falar aqui, porque ele não merece. Sabemos nós que é um lugar de sofrimento eterno. Não vai pensar que vai ser jogado lá num lago de fogo e o fogo vai consumir. A Bíblia diz que esse lago queima terrivelmente, mas não consome. O sofrimento é eterno. Por isso é momento de você parar um pouquinho, fazer uma análise da sua vida, entregar sua vida para Jesus. Jesus pagou o preço, o alto preço. Jesus desceu nessa terra só por uma causa, a minha e a tua, que estávamos perdidos, sentenciados à morte, condenados à morte eterna.
mas Jesus veio, pagou o alto preço para que eu e você tivesse a oportunidade de morar no céu com o Senhor Jesus. Pense nisso. Ainda hoje, abra o teu coração, convide Jesus para entrar no teu coração e passa a servir ao Senhor Jesus, para que tanto você, sua casa e sua família venha viver nessa segurança, saber que se Jesus voltar, você está preparado para morar com Ele. Dá ouvido para o Evangelho, observe o Evangelho, ouça o Evangelho. É esse livro que vai te ensinar os princípios de Deus e que vai te conduzir os caminhos celestiais. Deus te abençoe, não sai daí não, já voltamos com a continuação do nosso programa. Programa Palavras de Vida, apoio cultural. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana, Cristo em vós a esperança da glória. Venha participar e conhecer o poder de Deus que cura, liberta e transforma. Quarta e sexta às 19h30 e domingos às 18 horas. Esperamos por você. Programa Palavras de Vida. Estamos de volta com o programa Palavra de Vida para o momento de debate. É um assunto que a gente sempre trata aqui. E nós gostaríamos de falar sobre um assunto muito importante hoje. Mas antes disso, quero cumprimentar aqui o nosso grande amigo, pastor Josias. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Ismael, paz do Senhor aos nossos telespectadores. Amém, amado. Nós queremos falar um pouquinho hoje a respeito de uma palavra ou uma virtude, um sentimento, e que é muito importante e é necessário que nós exerçamos isso. É necessário, biblicamente, isso é uma ordenança do Senhor Jesus, né? E é muito difícil fazer isso muitas vezes. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de usar dessa virtude, essa palavrinha chamada perdão. Você tem dificuldade em perdoar, em expressar esta palavra, me perdoa? Muitas vezes faz, não, eu não tenho nada contra ele não, mas já pediu perdão para ele? Não há necessidade. Há necessidade ou não, pastor? Pastor Ismael, essa é uma situação que muita gente boa está presa a ela, não é? A falta de perdão. E nesse programa, e talvez até no outro, né, pastor Ismael, nós vamos estar falando sobre a importância do perdão. O que pode ocasionar na minha vida, na sua vida, a falta de perdão? Você sabia que a falta de perdão, ela pode até atacar a sua própria saúde por falta de perdão? E é isso que nós queremos pensar e conversar no programa no dia de hoje. E muitas pessoas, pastor, acham que é só a saúde espiritual, que não. Ela ataca tanto a espiritual, né, pastor, assim como a saúde física, né? É um dos maiores cânceres da alma, é a falta do perdão, né? A mágoa, o ressentimento, né? Aquela coisa ruim que ficou dentro da pessoa e muitas vezes não consegue mais se deparar, encarar esta pessoa, e muitas vezes fica se desviando dela, ou até algum disse, olha, para mim, a partir de hoje, a pessoa para lá e eu para lá, eu já perdoei, sabe, pastor? Mas ela lá e eu aqui. Isso não significa que perdoou, né, pastor? Eu soube me fez lembrar uma coisa que a gente podia dizer que a falta de perdão, em alguns casos, é crime. Mas como assim, pastor, crime? Porque dentro desse raciocínio que o pastor Ismael estava levando, há muitas pessoas que odeiam e dizem assim, para mim, aquela pessoa, fulano, morreu. Acabou, pastor, não tem mais. Então, o que está acontecendo dentro de você? Dentro de você, você matou aquela pessoa. Para você, ela não existe. Você a matou aqui, na sua mente, no seu coração. Você não quer saber
dela. E isso é pecado. E o pior, pastor, que essas pessoas não sabem o mal que isso causa em ambas partes. Há uma coisa no reino espiritual que nós não entendemos, né, pastor? Isso ofende, machuca, fere. Pessoas muitas vezes não sabem por que está sentindo tão mal aquele dia, pastor. Mas muitas vezes são palavras pesadas, palavras duras, intenções terríveis que surgem desta mágoa no coração da pessoa, como o pastor Josias aqui, que a pessoa morreu. E não é só em palavra, pastor, é intenção muitas vezes do coração da pessoa. Isso traz um mal tão... É que no fundo é isso que você queria, né? Que ela morresse, que ela desaparecesse. Deixasse de existir. Aqui dentro você matou ela. Exatamente, pastor. E outra, pastor, é tão fácil muitas vezes as pessoas magoar, machucar, ferir, falar palavras ofensivas, palavras que maltrata, que fere. Mas, pastor, como é tão difícil as pessoas... Poxa, olha só a virtude disso, olha só, vamos dizer aí, uma coisa tão extraordinária, a pessoa chegar, reconhecer. Não precisa nem esperar que a pessoa que te magoou, né, pastor? Não, eu não tenho que chegar, me reconciliar com uma pessoa que me magoou. Ela que tem que chegar em mim. Não, queridos, não é isso. Basta você reconhecer que aquele mal não está fazendo bem nem para você, nem para aquela pessoa. O importante é que quem correr primeiro, chegar primeiro, pastor, e dar a mão, olha, me perdoa se eu te magoei, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. Eu quero ser teu amigo, quero ser teu irmão, papá, essa coisa tão maravilhosa. Amados, quem ganhou foi você, não é, pastor? E aí eu queria lembrar aqui de que o próprio Jesus, na oração que ele ensina, que a gente chama a oração do Pai Nosso, não é? Ele vai dizer assim, lá Mateus 6, 12, diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas ele continua: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial lhes perdoará. Mas, olha aqui, pastor, se não perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também não lhes perdoará. Quando a gente não perdoa, Deus está dizendo: olha, você está com uma dívida aqui comigo, não é? Como é que a gente quer receber perdão de Deus se a gente não perdoa ao nosso irmão, não é? Então é um dos ensinamentos de Jesus, que a gente precisa perdoar para alcançarmos perdão. E aí, pastor Ismael, eu fico pensando como é que alguém que se diz cristão não perdoa. E essa colocação, pastor, é tão grave. Você imaginou naquele dia? Que dia é esse? Você sabe a hora que você vai partir dessa terra? Como é que você vai ficar com ressentimento no teu coração e daqui a pouco você parte desta terra? E essa palavra que o pastor Josias nos traz, e a lembrança, como estará você? Se você não perdoou seu irmão, eu também não vou te perdoar. Amados, quando se torna uma situação dessa, é muito grave. E nós temos que correr para esta pessoa que magoamos ou que nos magoou e tentar reconciliar e fazer que esse ressentimento caia por terra. É tão fácil magoar, ferir, é fácil e feio. O bonito é pedir perdão, é procurar a pessoa para reconciliar, mas é tão duro, é tão difícil a gente se quebrantar diante disso, né? Porque o ego, o orgulho ferido fala mais alto. Amados, nós estamos falando sobre vida, estamos falando sobre relacionamento com Deus, sobre intimidade com Deus. E nós estamos falando que nós somos nessa terra, na verdade, luz, sal, embaixador, representante de Deus.
E nós precisamos fazer isso, aprender a pedir perdão, aprender a nos reconciliar com as pessoas, nos consertar, não ficar com essa mágoa guardada no seu coração. De forma alguma está te fazendo mal, tanto para você quanto para outra pessoa, pastor. Nosso tempo aí já está se esgotando. Eu acho que é um assunto tão importante, pastor Ismael, que o próximo programa nós vamos trazer esse assunto, né? E vamos tentar falar um pouquinho no próximo programa, pastor Ismael, das consequências, né? Da falta de perdão. Da falta de perdão. Já vimos hoje que o perdão é um mandamento divino. Jesus ensinou que nós deveríamos perdoar para sermos perdoados. E quando a gente não perdoa, o que acontece? Não só no lado físico, como disse o pastor Ismael, mas no lado espiritual. Mas o tempo acabou, pastor. Sai daí não, já voltamos com a continuação do nosso programa. Programa Palavras de Vida. Apoio Cultural. Igreja Congregacional, 157 anos no Brasil. Faça de nossa igreja o seu lar espiritual. Visite-nos, Rua Carmo Taliberti 741, Centro. Igreja Congregacional, a igreja da família. Êxito Imóveis. Oportunidades diárias para você conquistar a sua casa. Imóveis prontos e novos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida. Informações e vendas ligue 3656-9696 ou acesse êxitoimóveis.com.br. Chegamos a esse momento de oração e eu queria deixar um versículo da Palavra de Deus com você. Está lá no Salmo 27, versículo 1. Eu gosto muito desse salmo. Diz assim: o Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. A quem temerei? O Senhor é minha luz, minha salvação e o meu forte refúgio. Esse texto é um texto que nós precisamos pensar um pouco sobre ele e ver a profundidade daquilo que o salmista está dizendo aqui. Muitas vezes nós esquecemos de que nós somos filhos de Deus. Esquecemos quem é Deus. Esquecemos o poder que Ele tem. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está no controle de todas as coisas. E, acima de tudo, Ele é a nossa luz, a nossa salvação, o nosso refúgio. A quem eu temerei? Eu queria trazer essa palavra para você nesse momento de oração. Talvez você esteja atormentado, amedrontado diante de notícias, de situações pelas quais você está atravessando. Mas se a tua vida está nas mãos de Deus, confie nele. Confie. A Bíblia diz que o Senhor reina. Ele tem controle sobre todas as coisas. E se Ele permite que passemos por algumas tribulações, saiba disso. É porque essas tribulações, essas dificuldades, elas vão fortalecer a nossa fé. Elas vão fazer com que a nossa estrutura seja fortalecida. A ponto de o salmista dizer assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Quando a gente olha para trás e vê por aquilo que nós passamos, a gente percebe que nós não estávamos sozinhos, mas que Deus estava conosco. E essa é a pequena palavra que eu quero deixar antes de orar. Você não está sozinho.
Se Deus é o Senhor da tua vida, confie. A tempestade vai passar, porque o Senhor tem controle sobre ela. Vamos orar? Pai querido, eu quero orar agora por essas pessoas que nos assistem através desse programa. Quero orar por essas pessoas que estão em meio a lutas, angústias, dor, passando, ó Deus, por situações as mais diversas, situações difíceis, mas, Senhor, queremos nos firmar na Tua palavra, que diz que o Senhor reina, que o Senhor é a nossa luz, que o Senhor é a nossa salvação, que o Senhor é o nosso forte refúgio. Ó Deus, visita agora essas pessoas, traz sobre elas a Tua paz, traz sobre elas a esperança, a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Acalma o coração delas, Pai. Nós as abençoamos e o fazemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. O imóvel que você procura está na Imobiliária Casa Nova. Aqui você encontra transparência, honestidade e segurança. Venha nos fazer uma visita. Praça 2 de Novembro, número 4, em frente ao Cemitério Municipal. E chegamos ao final de mais uma edição do programa Palavra de Vida. Tenho certeza que você foi muito abençoado com esse programa e, olha, queremos te agradecer novamente. Muito obrigado por você fazer parte desse momento conosco, pela sua audiência. Deus abençoe você, sua casa, toda a sua família. E semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos de volta nessa mesma edição, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. E contamos novamente com você. Que até lá Deus abençoe, que a paz do Senhor Jesus reine no seu coração, na sua casa e toda a sua família.